Eu sou Ricardo Amaral e estou aqui com o ex-presidente Lula para uma conversa de estreia no nosso Nocaute. Presidente Lula, na próxima semana os seus advogados vão entregar em Curitiba a resposta à denúncia aceita pelo juiz Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato. Presidente, como é que é se defender de uma acusação sem provas? Ô Ricardo, eu continuo estarrecido com esse processo, porque na medida que você cria uma força-tarefa, e essa força-tarefa vai criando autonomia, faz um conluio, um acordo com a imprensa, já que a orientação do juiz é no sentido de que sem a imprensa não é possível você apurar crime de corrupção. E passa uma parte da Polícia Federal, uma parte do Ministério Público, a passar informações para a imprensa, e a imprensa passar informações para eles, ou seja, na necessidade de manter, sabe, o assunto aceso, o assunto forte, o assunto todo santo dia sendo novidade, tentando culpar as pessoas ou condenar as pessoas pelas manchetes dos jornais antes de chegar no dia do depoimento, no dia da investigação. Às vezes prendendo pessoas quando poderiam convidar pessoas para prestar depoimento. Isso tudo me deixa estarrecido, porque isso vai ferindo a liberdade democrática nesse país, vai ferindo a liberdade individual das pessoas. A segunda coisa que eu ouvi de alguns procuradores é que quando você cria um grupo-tarefa, esse grupo-tarefa ele vai criando autonomia e vai criando suas próprias regras. Você veja, o Tribunal Federal do Rio Grande do Sul chegou a dizer que a Operação Lava Jato não tem que obedecer às leis. Ela tem que ter regras próprias. Olha, nada nesse país pode ter regras próprias a não ser cumprimento da Constituição. Eu comparo um pouco essa operação, no meu caso, como a guerra do Iraque. Eu vou dar um exemplo. O Bush precisava entregar ao povo dos Estados Unidos um culpado. E o culpado foi pelo atentado às torres. Tá? E eu tive com o Bush dia 10 de dezembro de 2002. E ele estava objetivamente mais ou menos com uma força-tarefa, sabe, tentando mostrar que tinha armas químicas no Iraque. O embaixador brasileiro, que era o responsável pela fiscalização de armas químicas, sabe, dizia claramente que não tinha armas químicas. Então, o Bush, por conta de uma mentira, e porque precisava dar respostas à questão do atentado às torres, que ele tinha que encontrar um culpado, ou era o Osama Bin Laden, ou era o Saddam Hussein, ele então não se importou com quantas mortes aconteceram, não se importou com o povo, resolveu que era preciso acabar com o Iraque. E acabou. Olha, nesse caso, o que está acontecendo? As pessoas criaram um mundo de fantasia, a ponto de um menino, um jovem, sem nenhuma prova, dizer o seguinte: olha, tinha uma quadrilha montada aqui. Uma quadrilha montada, desde a indicação, desde as eleições, montou isso, montou aquilo, conversou com aquele, indicou aquilo. Ou seja, ele construiu um mundo fantasioso na cabeça dele e está tentando, junto com a imprensa, convencer a sociedade de que é verdade. Isso é grave. Isso é grave porque eu respeito muito o Ministério Público. É uma instituição que eu respeito, como eu respeito muito a Polícia Federal e como eu respeito a justiça nesse país. Aos 70 anos eu tenho história para provar que eu respeito a justiça. O que eu não posso é aceitar uma mentira. O que eu não posso é aceitar uma montagem fantasiosa. Eu estou muito tranquilo, nós vamos apresentar nossa defesa, vamos apresentar nossas testemunhas, e eu continuo falando o que eu falei durante 70 anos da minha vida. Sabe, para mim, não existe ninguém acima da lei, e para mim deve prevalecer a verdade, apenas a verdade. O que eu acho é que eu não me conformo das mentiras, das manchetes dos jornais, porque o que é grave, o Ricardo, é o conluio, é um acordo. As revistas alimentam o Ministério Público, que alimenta os jornais, que alimenta a revista, que alimenta a televisão. Isso já faz anos e anos e anos. E é preciso que haja seriedade, porque esse comportamento da parte do Ministério Público, da parte da Polícia Federal e da parte da imprensa vai estimulando ódio na sociedade. Vai estimulando ódio. Sabe, entre as pessoas dentro de casa, entre as pessoas no bairro, entre as pessoas nas escolas, entre as pessoas. Sabe, é preciso que se tenha responsabilidade nesse país.
Quando você quiser acusar uma pessoa, primeiro você prova. Quando você provar, aí você anuncia para a imprensa. Eu lembro, quando eu era presidente, de ministros meus que foram mostrados em horário nobre na televisão, recebendo dinheiro numa envelope e nunca apareceu o dinheiro, nunca apareceu a investigação, nunca chamaram ele para prestar depoimento, nada. Essa é a minha indignação. Por isso eu vou apresentar a defesa, sabe, não apenas responder, mas mostrar a disfarçatez da denúncia. Ou seja, ao não ter prova, eu conto uma mentira. É isso que eles disseram. Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Quando o juiz Moro diz que é preciso fomentar a imprensa, porque a imprensa vai denunciar e a imprensa vai fazer com que o cidadão chegue no julgamento já condenado. Porque, em alguns casos, se o cidadão for absolvido, ele pode ser morto na rua, porque ele já está condenado. O manchetômetro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro mostra que somente este ano, entre janeiro e agosto, o Jornal Nacional da Rede Globo acumulou 13 horas de matérias negativas e denúncias sem provas contra o senhor. Isso é o equivalente a 7 partidas de futebol, um mês de novela. É um verdadeiro massacre midiático, não há comparação com nenhum outro personagem da política. Eu acho que essa parceria, isso é quase que um acordo. Quase que um acordo feito entre a Força Tarefa, entre o setor da Polícia Federal, o pessoal todo do Lava Jato, ou seja, você me alimenta que eu te alimento, você me dá almoço que eu te dou a janta. Ou seja, a quantidade de cretinices, de mentiras, de leviandades levantadas pelo Jornal Nacional contra mim é uma coisa que não tem comparação. Eu sou um cara, Ricardo, que eu não sou de perder muita calma. Eu fico tranquilo, dando tempo ao tempo, porque eu acho que a história não é feita no dia que a pessoa contou a história. Eles devem ficar muito indignados, porque, veja, primeiro eles estão atacando muito mais por preconceito, muito mais pelos acertos que eu tive do que pelos erros que eu cometi. Eles sabem que nós fomos um bom governo, eles sabem o que nós fizemos nesses 3 anos no Brasil. E eu acho que faz parte da política deles de fazer o golpe que fizeram. Até hoje não está explicado para a opinião pública. Até hoje, a famosa passeata de junho de 2013. Até hoje. Quando eu perguntei para o João Roberto Marinho por que a Globo tinha deixado de transmitir a novela para transmitir a passeata. Porque não tinha transmitido nem o enterro do pai ao vivo, não tinha nem suspendido a grade da novela. Ou seja, nem para divulgar o pentacampeonato suspendeu a grade da novela. Mas nesse caso suspendeu. E eu lembro que eu perguntei ao João Roberto Marinho, por que vocês suspenderam? Ah, porque tinha um clima que todo mundo queria ir. Ora, você não abre mão, sabe, da novela, da publicidade, por causa de um clima. Se fosse assim, sabe, cada vez que tivesse uma eleição do presidente da República que eles acreditavam, eles suspenderiam para transmitir. Nunca fizeram isso. Então, até hoje não está explicado à opinião pública o comportamento de setores da imprensa, sabe, coordenado pelo Milênio, sabe, com relação à tentativa de golpe nesse país. Como eu acho que essas coisas vão acontecendo, sabe, e essas coisas podres vão aparecendo, sabe, a gente vai ter que ir descobrindo aos poucos, vai ter que ir estudando, já tem muita gente escrevendo, qual é o interesse com o Lava Jato, qual foi o interesse com o Mensalão, sabe. Eu acho que tem determinado setor da imprensa que estão ficando quase que uma fábrica de mentiras. Uma coisa horrível, uma coisa, sabe, imprestável para o país, porque não presta serviço ao país. Ora, se você tem que fazer um processo de apuração de corrupção, você precisa investir na inteligência. Precisa ter mecanismo de inteligência para apurar. Por isso que nós investimos na Polícia Federal, por isso que nós investimos na autonomia do Ministério Público, escolhendo o cidadão indicado por ele para ser procurador. Por isso nós investimos na inteligência da Polícia Federal. Por isso criamos centenas de mecanismos legais para facilitar a apuração. Porque só tem um jeito de você não ser pego no país. É você ser honesto. É você ser honesto. Do jeito que eles estão fazendo, há um direcionamento claro.
nós temos que banir o PT da política brasileira e temos que tirar a possibilidade desse partido continuar governando. E não adianta só caçar Dilma, nós temos que caçar Dilma, temos que banir o PT e temos que tentar evitar que esse tal de Lula volte a ser candidato a presidente. Temos que tentar evitar. E é isso que eles estão fazendo. Presidente, o senhor, nessas 2 últimas semanas, o senhor esteve no Nordeste, no Ceará, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, foi ao Rio de Janeiro, esteve aqui em São Paulo, fazendo campanha eleitoral e tomou, assim, mergulhou nos braços do povo. O senhor acha, depois desse périplo, o senhor avalia que eles alcançaram o objetivo de tirar o Lula do jogo? Vai ser difícil. Vai ser difícil porque eu vou continuar andando no Brasil. Não apenas para discutir as coisas que têm que ser feitas daqui para frente nesse país, porque não é possível esse país sofrer um retrocesso. As pessoas que subiram um degrau na vida estão descendo esse degrau para poder recuperar a economia. Não. Você quer recuperar a economia, você tem que fazer as pessoas subirem mais um degrau, não descer mais um degrau. Você tem que fazer as pessoas subir um pouco mais, porque foi os pobres chegando, sabe, ao orçamento da União, foram os pobres chegando a ter um pouquinho de consumo que a gente fez esse país crescer, que a gente fez esse país sonhar, e sonhar rapidamente, e conquistar a Copa do Mundo, e conquistar a Olimpíada, e conquistar o respeito da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, da França, de todo mundo. Sabe, esse país que estava quase numa perspectiva de chegar a ser a 5ª economia do mundo. Então, eu vou continuar andando pelo Brasil e eu quero fazer 2 coisas. Primeiro, discutir o problema do povo outra vez, ir num lugar mais humilde, conversar com as pessoas que estão sofrendo privações, os trabalhadores que estão perdendo o emprego, que estão reduzindo o salário. Agora mesmo eu estou vendo a Petrobras, com a maior disfarçatez do mundo, anunciando a compra de plataformas de sondas na China, na Coreia, em detrimento aos empregos que tem que gerar no país. Quer dizer, não há nada pior do que isso. Essas pessoas parecem que nunca trabalharam e não sabem o que é dignidade. O que dá dignidade a um país é o povo trabalhar, receber um salário e levar para casa o pão de cada dia com o trabalho do seu suor. E eles estão acabando com isso, porque é preciso a gente terceirizar as coisas, é preciso encomendar. Nós temos que ser um país de 35% podendo tudo e 70% não podendo nada. Voltar ao que era no passado. Então, eu sinceramente vou voltar porque eu quero discutir 2 coisas com o povo. O Brasil em si, e quero começar a discutir uma nova política cultural para esse país. É preciso acabar com o domínio de recursos para o eixo Rio-São Paulo. É preciso fazer com que o dinheiro da cultura chegue ao restante do país. É preciso que as televisões, sabe, locais tenham transmissão locais. Não é possível que uma menina de Maués, no Amazonas, que uma menina em Cruzeiro do Sul, no Acre, uma pessoa em Vilhena, em Rondônia, uma pessoa, sabe, em qualquer lugar do Brasil, seja obrigado a receber todo dia a cultura, sabe, do centro-sul do país, e as coisas deles quase que não passam aqui, a não ser crime, a não ser violência, a não ser miséria, a não ser enchente. Então é preciso a gente garantir que uma parte da transmissão da televisão, sabe, das retransmissoras sejam locais. Para esse país poder sair da mesmice, para esse país deixar de ser colonizado pela parte mais rica. Nós queremos um país igual. Nós queremos um país com muita oportunidade, onde o Norte, o Nordeste, o Sudeste tem a mesma chance que o Sul já teve. Eu não tenho nada contra o Sul, mas é preciso que o governante trate de trabalhar para dar chances. Porque quando cresceu o Nordeste, cresce São Paulo. Quando cresceu o Norte, cresce o Sul do país, ou seja, porque eles vão virar comprador, vão virar consumidor, vão virar produtor. Então, eu quero voltar a viajar ao Brasil. Eu sinceramente, Ricardo, não tenho a ideia fixa que eu tinha em 89. Eu tinha vontade de ser presidente porque eu queria provar que eu tinha mais competência do que a elite brasileira para governar o Brasil. Eu tinha competência. Pois bem, provei que tinha. Provei que tinha. E esse é o ódio deles. Por isso mesmo, querem tirar o senhor do jogo. Não, porque o ódio deles. Como é que pode um cara sem diploma universitário, um cara que não fala nem inglês nem francês, entende 3 palavras em espanhol e fala um pouco ainda em português,
Como é que esse cara pode governar esse país e dar certo em nós que somos letrados, que fizemos pós-graduação, que vamos para Harvard, Stanford, não sei para onde, não conseguimos? É por uma razão. É porque essa gente não conhece a alma do povo brasileiro. Essa gente conhece o povo de cima do palanque. É assim que eles conhecem o Brasil. Eles não entraram na entranha, na alma desse povo. Eles não sabem o que é a fome, o que é o desemprego, sabe? O que é uma mulher, sabe, ter 4 ou 5 filhos para criar e não ter condições. Eles só sabem isso estatisticamente. Mas eles não têm sentimento por isso. Então, eu vou votar. Se as forças políticas acharem que chegando em 2018, nós estamos numa situação difícil, que não tem candidato, eu não tenho nenhum problema de ser candidato outra vez. Te confesso que eu gostaria que tivesse uns 3, 4 opções que a gente pudesse indicar, eu me contentaria em ser cabo eleitoral de um outro companheiro. Mas se as condições objetivas exigirem que eu seja candidato, para provar outra vez que é possível sair dessa crise sem afundar o Brasil, olha, porque, sabe, precisar é como se eu estivesse com um navio em alto mar e para poder resgatá-lo eu tenho que afundá-lo? Não, eu tenho que trazer ele para cá, bom. E o Brasil tem que começar valorizando o seu mercado interno. O Brasil tem que começar valorizando a necessidade de aumentar a possibilidade de consumo, a possibilidade de financiamento para micro e pequeno empreendedor individual, para micro e pequena empresa. O Brasil precisa voltar a fazer crédito para as pessoas consumirem, porque tem gente que me criticava e diz o seguinte, o Lula, a economia do Lula foi legal, mas foi uma sociedade, uma economia baseada no consumo. É preciso fazer uma economia baseada na indústria. Olha, eu quero ver qual é o sábio que vai fazer a economia crescer na base da indústria se não tiver consumo. Porque tem duas formas. Ou tem consumo externo para você exportar, e exportar é sempre uma guerra, porque tem milhares querendo vender do mesmo jeito. Ou você acredita no seu mercado interno de 204 milhões de pessoas que ainda estão ávidas para ter muitas coisas. Ainda quero melhorar dentro de casa, ainda quero fazer mais um puxadinho, ainda quero comprar uma televisão nova, quero comprar uma geladeira nova, quero comprar um carro novo, quero comprar um sapato novo, uma calça. Gente do céu, é isso que gera economia. É isso que faz a economia crescer. E é simples, não precisa estudar, é só sentir. É só ter compromisso com o povo. Não precisa ser tão letrado. Sabe? É preciso ser mais humano, ter mais compromisso. Então eu acredito, Ricardo, que esse país, sabe, eu não sei porquê, eu não quero ser ousado não, mas eu aprendi que não é difícil governar esse país quando você envolve, sabe, o povo nas decisões, quando você envolve os empresários, sabe. Nós saímos de um momento de 100% de otimismo, de 100% de alegria, para um momento de 100% de pessimismo e 100% de tristeza. O senhor, no seu governo, construiu relações com o mundo, praticamente. Participou de todas as reuniões do G8, fortaleceu o Mercosul, construiu a Unasul. E nós estamos vendo um movimento de retrocesso nisso, um movimento talvez de isolamento do Brasil, de subserviência a determinadas forças que mandavam antigamente. Como é que o senhor vê esse momento ruim da nossa política externa? Eu tinha noção de que era necessário fazer da política externa brasileira um trunfo na nossa governança. Eu dizia para o Celso, nós temos que tentar mudar a geografia comercial e a geografia política do mundo. Não é possível que o acordo de 1948 ainda prevaleça até hoje. O mundo mudou. Sabe, a África não pode continuar isolada, o Brasil tem que dar importância para a África, porque os chineses estão ocupando a África. O Brasil precisa ser o garante da América Latina, não os Estados Unidos. É o Brasil que tem fronteira, sabe, com quase todos os países, menos com o Chile e com o Equador. Sabe, o Brasil tem que ter uma política mais forte com os países árabes. Parece que é tudo coisa dos Estados Unidos. Eu não quero mal aos Estados Unidos, admiro os Estados Unidos, mas eu quero meu espaço. Quando eu ia num baile que eu era jovem, eu não ficava contente de ver os outros dançando. Eu queria dançar. Eu ficava procurando uma mulher
solteira lá, livre, vamos dançar. Olha, na política internacional você tem que procurar os seus parceiros. Nada é de graça. As pessoas não vêm porque querem. Você tem que motivar as pessoas. Você tem que motivar, você tem que convencer. E eu acho que nós tivemos o mais importante período de política ativa e altiva da história desse país. Tá? E eu acho que isso não pode parar. O Brasil tem dívida histórica com a África que não pode ser paga com dinheiro, tem que ser paga com solidariedade. O Brasil não pode deixar os países vizinhos ficar dependendo de outros, ficar mais pobre que o Brasil. Ele tem que crescer junto com o Brasil. Porque a gente fala em tempo de paz, tudo é melhor para ser feito. A gente fala que o país é pequeno, não tem importância. Veja quanto custou para o Brasil a Guerra do Paraguai. A guerra custa 100 vezes mais do que um acordo feito em tempo de paz. Então, eu sou suspeito para falar, Ricardo, porque eu vivi períodos extraordinários na minha relação com os Estados Unidos, com a França, com a Itália, com a Alemanha, com os países nórdicos, com os países africanos, com os países árabes, com a América Latina. Ou seja, eu sinceramente, o Celso Amorim, sabe, na minha opinião, vai demorar muito para aparecer um chanceler como ele, um ministro das Relações Exteriores, uma competência de trabalhar extraordinária, um cara que acredita nas coisas que faz, sabe? E qual é o problema do presidente? O problema do presidente é ele dizer o que quer e deixar as pessoas fazerem, não é o presidente que tem que fazer. Eu fiz muito, eu viajei muito, mas o Celso tinha total liberdade de trabalhar. Olha, o caminho é esse. É como o time, sabe, a seleção brasileira vai jogar, o técnico tem que dizer apenas para o jogador seguinte, o gol que a gente tem que chutar a bola é aquele lado, o adversário, não é o nosso, não. Eu dizia para o Celso, o jogo é esse, vamos jogar, filho. Vai lá, enfrenta. E nós enfrentamos e tivemos um papel importante no OMC. Não fizemos o acordo na rodada de Doha por causa da Índia, que tinha eleições, sabe, no mês de março de 2008, maio, me parece, e o negociador era candidato a governador, e o Bush, porque tinha eleição nos Estados Unidos e não quis fazer, e nunca mais retomaram. Tivemos muito perto de conquistar a mudança no Conselho de Segurança da ONU. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi um movimento maravilhoso, e ele está aí para ser construído. Ele está aí. O mundo precisa disso. O mundo precisa de harmonia. Mas para concluir, nós trazemos aqui um quadro de extrema gravidade para o país, de exceção no meio judiciário, como indica aquela decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, de oligopólio da mídia direcionado politicamente, um quadro de agravamento da recessão em uma medida em sentido oposto por parte do governo, de perseguição a uma determinada corrente política, perseguição deliberada, uma criminalização de uma das mais importantes correntes políticas do Brasil. Como é que, diante desse quadro, o senhor ainda consegue ter esperança da retomada do crescimento e da plena democracia no Brasil? Eu estou muito convencido, Ricardo, do que eu fiz nesse país. E só o consegui fazer porque o povo foi artista principal na minha governança. Foram 74 conferências para deliberar políticas públicas. Eu sempre trabalhei em relação aos outros países sem a cláusula da hegemonia. Eu tratava a Bolívia como eu tratava os Estados Unidos. Eu tratava o Paraguai como eu tratava a China. Eu tratava o Uruguai como eu tratava a Alemanha. Ou seja, para mim não era o status social do país que fazia eu rir ou não rir. Eu sou um ser humano, como diz a música do Zeca Pagodinho, sabe? E eu gosto de me relacionar como um ser humano, sabe? Aquela frase do Chico Buarque no ato da Dilma no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, de que eu gosto desse governo porque ele não fala grosso com a Bolívia e não fala fino com os Estados Unidos, é o que marcou a minha vida na política. Aprender a respeitar os diferentes, tratar as pessoas como elas são e aceitá-las como elas são. A elite brasileira queria que eu brigasse com o Evo Morales quando ele tentou nacionalizar o gás. E eu achava que o gás era dele e que ele tinha que nacionalizar mesmo. Eu só queria que ele pagasse o que a Petrobras tinha gasto. Sabe, que bobagem é essa? Sabe?
ficar gritando grosso com o Paraguai, com a Argentina, com... Não, tem que tratar com carinho, com respeito, são países irmãos. Eu acredito numa sociedade em que um dia a gente não tenha fronteira. Não tem que todo mundo aqui fale portunhol, que todo mundo se entenda, sabe? Que todo mundo beba a nossa cachaça e a gente beba o chimarrão dele, todo mundo faça as coisas, sabe? É possível. É possível. Isso nós quase que atingimos. Acredito em paz no Oriente Médio, sabe quando? Quando não for os Estados Unidos o dono da paz. Porque ele é uma razão dos conflitos, sabe? Então paz é possível. E aí eu quero terminar parabenizando o presidente Santos da Colômbia, que teve a coragem, a decência e a honradez de não transformar em normalidade uma guerra que já durava 50 anos, sabe? Trazer para dentro do país os irmãos que estavam fora. Vai ter problema, mas é assim mesmo. É assim mesmo, a família vai crescer, vai ficar mais gente lá em Bogotá, vai ter gente contra. Mas Santos, parabéns, porque é um sucesso extraordinário que você conseguiu. Presidente, o Nocaute agradece essa entrevista na nossa estreia. Boa sorte. Isso aqui é uma homenagem ao nosso grande companheiro Fernando de Moraes. Um beijo e boa sorte com o Nocaute.